Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, conclamando os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. A seguir, chamo a julgamento. Aliás, anuncio a retirada de pauta em razão da ausência justificada do relator, Dr. Rodrigo Curvo, do processo 125.845, prestação de contas do partido político, órgão de direção, Partido da República, PR de Mato Grosso. Chamo a julgamento 2.2, 126, 282, prestação de contas do partido político, órgão de direção regional, PDT, eleições 2014, requerente Partido Democrático Trabalhista. Dr. Marcos Faleiros é o relator, parecer pela desaprovação das contas, já está mantido. Dr. Marcos, com a palavra. Senhora presidente, parece-me que tem a sustentação após o... Então, após o relatório, nós teremos a satisfação de ouvir a sustentação do Dr. Lorival. Senhora presidente, eu já vou... Não está disponível no sistema, mas eu vou ler o relatório e logo na sequência eu vou lançar no sistema, porque houve uma juntada de uma petição agora, minutos antes da sessão, mas, senhora presidente, cuida-se de prestação de contas do Diretório Regional do Partido Democrático Trabalhista, atinente ao exercício financeiro 2014. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em seu relatório preliminar de folhas 19/24, apontou a existência de irregularidades na prestação de contas em questão, ocasião em que foi aberta a oportunidade para o requerente sanar as irregularidades detectadas. As folhas 2028 e 29, publicado no DJT, as folhas 28 e 29. As folhas 31/33, a agremiação requereu que lhe devolvesse o prazo de 72 horas para se manifestar sobre o relatório preliminar a contar da disponibilização do processo de prestação de contas da candidata Renata Coutinho de Rezende, número 25.222, bem como do efetivo fornecimento do arquivo da prestação de contas da mesma. Ao apreciar o pedido formulado, o nobre relator, à época dos fatos, deferiu o petitório, todavia, a grei partidária, intimada do decisum, não se manifestou, certidão de folhas 39. Encaminhados os autos a CCIA, o órgão técnico, em seu parecer conclusivo de folhas 42/42 verso, opinou pela desaprovação das contas em mesa. Por conseguinte, visas ao membro do parquê, ad quem, que se manifestou pela não prestação das contas auditadas, com os consectários do artigo 58 da Resolução número 23.406 TSE. Na sequência, o feito foi incluído em pauta, oportunidade em que o diretório peticionou as folhas 54/56, requerendo que os autos fossem retirados de pauta e que lhe fosse concedido mais 10 dias para manifestar acerca do relatório preliminar. O insigne relator, à época dos fatos, deferiu a dilação do prazo. Após notificado, o partido apresentou documentos justificativas. Em novo parecer técnico conclusivo, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria opinou pela desaprovação das contas da Direção Regional do PDT, nos termos do artigo 53 caput da Resolução TSE 23.406/2014. Nesta corte, ouvida novamente a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, opinou pela desaprovação das contas auditadas. Em despacho saneador, converti, já era relator do caso, o julgamento em diligência para determinar a intimação do requerente com a finalidade de sanar as seguintes irregularidades. Letra A. Assinar a procuração ad judícia de folhas 10, bem como a própria prestação de contas final tipo oficial, folhas 8, ambos sem assinatura, conforme determina o artigo 34, parágrafo único TSE 23.406/2014. Contudo, o requerente novamente quedou-se inerte. Agora, no dia anterior à sessão, ontem, na data de 6/7/2016, a agremiação protocolou petição de protocolo número 25.639/2016, requerendo diligências e anexando documentos, sendo que a peça processual chegou às mãos do relator minutos antes da sessão, é o relatório.
relatório, vou proceder Conceda a palavra à eminente advogada, doutor Lorival. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor procurador, demais membros da corte. Esse processo, realmente, ele tem aí uns incidentes, de certa forma, anormais, mas por razões que possam parecer descuido, mas efetivamente não é isso. Na verdade, o partido não arrecadou e não aplicou nenhum centavo. À época, o candidato a governador, Pedro Taques, optou por fazer a arrecadação e aplicação tudo de nome próprio, de forma que o partido não arrecadou e não aplicou nenhum centavo. Isso é fato incontestável. No momento do primeiro relatório preliminar, apareceu um apontamento de que 131 notas fiscais teriam sido omitidas na prestação de contas. Não constava o registro e essas notas teriam sido emitidas em nome da agremiação. Chamou a atenção porque essa circunstância apareceu praticamente em todas as prestações de contas minimamente expressivas em termos de arrecadação e gastos nas eleições passadas, mas para um partido que não arrecadou e que não movimentou absolutamente nada, 131 notas, era absolutamente surpreendente, né? Fomos investigar, descobrimos que mais de 50% delas, seja em quantidade, seja em valor, na verdade, são despesas registradas na prestação de contas anual do partido, porque o partido tem um CNPJ que não é eleitoral, e as despesas normais do ano, inclusive nos anos que não tem eleição, as despesas são efetuadas nesse CNPJ, e quando tem o pleito, aquele CNPJ continua. Então, quando emite uma nota, aquela nota pode ser uma nota de despesas normais que vai para a prestação de conta anual, ou pode ser uma nota de despesa eleitoral. Investigou, chegou-se a essa conclusão, e eu juntei uma planilha demonstrando o órgão técnico tem condições de pegar a prestação de contas anual e compatibilizar e dizer, realmente, essas notas aqui estão contabilizadas na prestação de conta anual ou não. A outra metade, muitas delas só tinham o CNPJ da empresa, não tinha nem a razão social. Então, o primeiro passo foi identificar que empresas são essas, descobrir o telefone, o endereço, e contactar as empresas para que elas prestassem esclarecimento, porque as despesas devem ser pagas com cheque ou transferência eletrônica, né? A regra vale para o candidato, para o comitê e para o partido, e deve valer, por certo, também para o fornecedor, para o prestador de serviço. Então, quando ele emite uma nota e recebe ou não se sabe, e não cobra, presume-se que ele recebeu em dinheiro. Se ele recebeu em dinheiro, ele transgrediu a norma, né? Porque não há informação quem agiu, quem comprou, quem pagou em nome do partido, em nome daquele CNPJ. Num determinado momento, eu demonstrei a dificuldade de arrancar esse esclarecimento, porque quando se busca os fornecedores, eles se assustam e acham que eu vou ter problema e negam informação, não querem conversar, não está, criam todo tipo de dificuldade. Diante dessa dificuldade, eu precisando dar um esclarecimento, que embora eu ache que o partido não pode, assim como os candidatos, estarem obrigados a produzir prova em contrário, eu não comprei, não paguei, aparece uma nota em meu nome, e eu tenho que provar que eu não comprei, que eu não paguei, né? Essa situação aconteceu em quase todas as prestações de contas minimamente expressivas, né? E, predominantemente, a Corte entendeu que era uma situação realmente que coloca sobre o partido ou sobre o candidato um ônus insuportável, né? De você produzir a prova em contrário, né? Então, eu pedi a intervenção direta da Corte para que intimasse aqueles fornecedores emitentes daquelas notas que faltavam, para que eles prestassem esclarecimento. Como é que você recebeu? Foi cheque, foi dinheiro? Né? Porque a partir dali era possível chegar a uma conclusão. Essa nota realmente foi uma despesa efetuada pelo partido? O partido realmente omitiu isso? Ou a nota foi emitida aleatoriamente, sabe lá por que razões?
em nome do partido, em nome daquele CNPJ. Então, fiz esse pedido. Quando a COSINHA observou, o controle interno analisou o pedido, ela fez lá uns comentários superficiais e silenciou em relação a esse pedido, né, de interferência direta da Corte. Ontem eu estive lá e conversei, ela falou, não, mas essa é matéria jurídica, a gente não se manifesta. Tal. O fato é que o órgão técnico não manifestou e, quando houve a manifestação do gabinete, também não houve manifestação sobre isso. Conclusão, faltava a procuração assinada, porque no momento de prestar conta, o presidente, que é o deputado Zeca Viana, estava internado, né, sem condições de assinar nenhum documento, e, consequentemente, não pôde assinar o extrato da prestação de conta. Então, eu fiz uma procuração com poderes específicos para, inclusive, assinar o extrato e prestação de contas retificadora, se fosse o caso, e apresentei agora, nessa oportunidade, a procuração, o extrato assinado, a prestação de conta retificadora. Uma das impropriedades que consta é que teria feito transferência direta para uma determinada candidata, que é de outro partido, e simplesmente uma informação, olha, existe a transferência. E eu contestei, falei, não existe essa transferência, não basta uma simples informação, então que venha alguma prova nos autos que realmente existiu isso. E aí eu levantei, desarquivei o processo da candidata, tirei cópia do demonstrativo de recursos arrecadados, que mostra lá que aqueles valores que aponta como tendo sido fornecidos pelo PDT foram fornecidos por um outro CNPJ que não é o do partido. Juntei a cópia, está nos autos, é uma cópia original do processo, de uma peça do processo de prestação dessa candidata. Então, está resolvido o problema da procuração que faltava, está resolvido o problema da assinatura no extrato que faltava, está comprovado documentalmente que aquelas transferências para uma determinada candidata não foram efetivamente feitas. Havia também a falta de informação da conta do fundo partidário, corrigiu-se no sistema e apresentei o extrato do fundo partidário, onde mostra que realmente não houve movimentação. Juntei os relatórios demonstrando quais as notas que estão na contabilidade da prestação de conta anual e quais as que ainda falta esclarecimento, e reitero o pedido. Primeiro, eu pedi a retirada de pauta, que a gente pudesse concluir essa investigação, e, em segundo lugar, reiterei o pedido de que a Corte interferisse diretamente, intimando aqueles fornecedores para se manifestarem sobre esse incidente, sobre aquelas notas cuja origem se desconhece. Então, eu gostaria de reiterar o pedido de retirada de pauta, que fosse oportunizado ao partido regularizar essa pendência, porque a sanção de contas desaprovadas, bem sabem os senhores que é terrível, os partidos vivem uma penúria, não tem dinheiro, aqueles poucos que ainda recebem recurso do fundo partidário, o dinheiro não dá praticamente para nada. Então, é muito danosa para o partido essa sanção de suspensão de contas partidárias. Por mais que a proporcionalidade, às vezes, suspende por 1 mês, 2 meses, mas, ainda assim, ela é penosa. Então, o que eu estou pedindo é uma oportunidade de regularizar, retirando o processo de pauta e intimando esses fornecedores para se manifestarem, né, a respeito daquelas notas, porque já disse que eu não tenho mais como insistir. Eles se negam, não dão informação, não atendem, não respondem. Então, o que eu gostaria de pedir, de insistir, é no pedido de retirada de pauta. E, caso não seja esse o entendimento, que julgue o processo pela aprovação com ressalvas, no máximo, porque, se forem pesquisar, vão ver que situações como essa, que é a única realmente, a depender de esclarecimento dessas notas fiscais, se for pesquisar a jurisprudência dessa Corte, vai encontrar inúmeras, dezenas de decisões que ainda assim, até na prestação de conta, eu já disse isso aqui em outra oportunidade, até na prestação de conta de Pedro Táxi, que eu reputo a melhor de todas, porque tinha uma grande estrutura, tinha sistemas, tinha centro de treinamento e etc., até na dele tinha omissões, supostas omissões. Então, é isso que se pede. Primeiramente, a retirada de pauta, se não acolher, pela aprovação das contas, ainda aqui com ressalvas. É o que se pede. Muito obrigado. Devolvo a palavra
Agradecendo ao doutor Lorival, devolvo a palavra ao eminente relator, relembrando que há um pedido que antecede o julgamento do mérito propriamente dito, que é a retirada de pauta do processo. Exato. A apreciação é do doutor relator. Senhora presidente, o, o, o caso em julgamento com relação a essa questão de retirada de pauta e anexação de documentos, eu verifiquei os autos e nota-se que não foram apostas assinaturas nem na procuração, nem na prestação de contas finais, etc. E a agremiação, ela foi intimada em 3 momentos para sanar aí as irregularidades, as folhas 28/29, 50 e 80, e em nenhum momento cumpriu essas diligências. E consta no relatório que inclusive foi requerida já numa oportunidade a prazo para regularização quando de uma sessão anterior aqui a esse julgamento, na época do relator anterior. E na presente sessão de julgamento, exatamente na presente sessão de julgamento, com documentos juntados na data de ontem, chegou às mãos do relator uma petição requerendo a retirada do processo de pauta e a regularização de inúmeras situações que foram constantes do relatório da técnico do TRE. Eu creio que tal petição ela deve ser desconsiderada, mormente pela impossibilidade juntada de documentos no dia da sessão de julgamento, já que intimada inúmeras vezes quedou-se inerte, inoportuna, portanto, juntada de documentos no dia da sessão. Prevalece em caso, além da preclusão, o princípio da celeridade processual e duração razoável do processo em relação a qualquer aplicação subsidiária do CPC, e inclusive a questão do cerceamento de defesa, ela fica aí também enquadrada pelo princípio da duração razoável do processo, que está no artigo 5º da Constituição, lá no seu último inciso. E qualquer outra disposição supletiva existente no CPC, diante da nova sistemática das prestações de contas que tem caráter jurisdicional, não pode obstaculizar o regular andamento da ação eleitoral em espécie, regiamente marcada por etapas que não podem ser reabertas sob pena de eternização da instrução processual. O que a gente nota é que muitas vezes existe um descaso não dos profissionais do direito, mas sim das agremiações partidárias em até munir os profissionais do direito dos meios necessários para eles poderem até trabalhar, até um descaso com relação à justiça eleitoral e às prestações de contas. E cita aqui uma jurisprudência do ministro José Antônio Dias Toffoli, que aspas, diante da natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, não praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão em respeito à segurança das relações jurídicas. Isso aí é um agravo regimental no recurso especial, número 25802, Rio Grande do Sul, de DJE de 24 de 9 de 2015. E cita uma jurisprudência aqui do TSE, eleições 2014, agravo regimental, recurso especial, prestação de contas, aprovação com ressalvas, juntada de documentos, sessão de julgamento, cerceamento de defesa, não caracterização, identificação, doador originário, ausência, devolução, erário e desprovimento. Chama atenção aqui no item 1.
não caracteriza cerceamento de defesa a não apreciação pelo Tribunal Regional de documentos juntados em momento anterior à sessão de julgamento, uma vez que preclusa a oportunidade para sua apresentação. Eu deixo de citar os demais itens da jurisprudência, porque atém-se a outras questões. É um agravo regimental no recurso especial eleitoral, número 224.335, acórdão agora de fevereiro de 2016, relatora ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio, publicação DJE, data de 8/3/2016. Eu peço vênia aos excelentíssimos relatores e à senhora presidente e ao excelentíssimo procurador da República, que em razão, obviamente, que minutos antes da sessão chegou novos documentos, eu não pude inserir no sistema, obviamente, o voto, e estamos fazendo aqui mais por uma questão, decidindo a questão de plano. E eu, assim, jogo aqui essa questão para que o pleno resolva se seria o caso de uma questão de suspensão da sessão e submissão dos documentos ao órgão técnico, novo parecer da Procuradoria, para que seja feita nova votação, ou se submeteremos à votação já hoje. Eu voto no sentido, pela fundamentação, obviamente, que os documentos eles devem ser desconsiderados e o processo deve ter seu regular julgamento na presente sessão. Senhora presidente, como voto, tá? Desembargador Luiz Ferreira. Duas informações. Ele disse da tribuna que fez um pedido ao relator, ele chamou de corte, mas para que Sim, senhor. o relator determinasse a intimação das empresas para que oferecesse as notas fiscais. Esse pedido foi objeto de análise pelo colega que o antecedeu, doutor Marcos? Na verdade, esse pedido foi feito hoje, ontem, né? Foi o anterior. Ele é anterior, eu estou reiterando. Pode ver no... Esse pedido é que me leva a pensar que nós devemos suspender essa sessão. Ele não foi deferido. E está um pouco examinado. Hã? Foi deferido ou indeferido? Desembargador, ele não foi deferido esse pedido. Pois é, mas ele Não foi foi- analisado? deixa eu dar uma Isso que eu checada preciso saber. Só Se pra dar foi uma checada. deferido ou indeferido, o juiz se manifestou. Claro. Precisamos saber se, pelo que ele falou da tribuna, a CCIA fez lá uns afirmações adjacentes e nem deveria fazer, porque não é função dela definir coleta de prova mesmo. Quem tem que definir é o relator, né? Só precisamos ver isso, se de fato foi deferido ou não. Porque se não foi, eu acho que nós temos que examinar esse pedido aqui agora e deferi-lo ou indeferi-lo. O senhor me concede Tem o tempo que 3 quiser. minutinhos, tá? Enquanto Vossa Excelência está consultando os autos para elucidar o desembargador Luiz, eu peço vênia e vou colhendo o voto. O desembargador, se não se incomodar, pode votar ao Não, eu final? dependo dessa informação, porque acho que a juntada de documento a destempo, depois de intimado várias vezes, realmente é de se aplicar a preclusão mesmo. Até aí não tem problema nenhum, é matéria pacificada. Mas aquele outro argumento que ele pôs em primeiro plano, de que pediu à corte uma determinada providência e a corte, pelo que o advogado disse da tribuna, não examinou, acho que isso aí é motivo de exame aqui agora, retirada do processo, coisa que o valha. É só isso que eu queria saber, porque se não houve Esse processo foi levado em pauta, desembargador. Aí foi solicitada a retirada de pauta para análise. Aí dias... O advogado dias conhece depois- melhor esse processo, não conhece? Sim, Empresta para ele aí, doutor Marcos, que ele já, vai dizer já localizei, o desembargador. pedido dele já aí. localizei. Ele foi solicitado após a retirada de pauta, foi realizado esse requerimento. Desembargador, confesso para o senhor que não foi apreciado, tá? O pedido. Então, Está aqui nesse- as folhas 66 dos Nesse autos. caso, eu acho que até Vossa Excelência, como grande jurista que é, há de entender que esse pedido deve ser examinado, ou aqui, ou depois. E nesse particular, eu acho que seria de melhor alvitre darmos
Eu não voto nesse processo, mas eu queria só fazer uma indagação. Parece-me que houve, doutor Douglas pode me socorrer, e os outros também, e principalmente o eminente relator. Salvo engano, houve várias tentativas de intimação. Sim. Não, isso aí sim, são duas situações. São duas situações São duas situações diferentes. Ele argumenta que, ao apresentar em primeiro plano as peças, não colheu as assinaturas porque o presidente estava acamado. Deveria ter juntado o atestado de acalmação, mas não fez. Vamos botar fé, já que ele é integrante da classe de Santo Ivo, correto? Sim, doutor Lorival. Correto? Porque ele poderia usar o artigo 37 e Correto. peticionar sem procuração. Isso não teria problema. O velho 37 de antanho, concorda? Sim. O advogado pode trabalhar sem procuração, desde que, assim, o assunto exija. Mas vamos desconsiderar isso. Mais tarde, ele foi intimado 1, 2, 3 vezes e não cumpriu aquele desiderato. Mas ele fez um pedido para que a corte se manifestasse se deveria mandar intimar ou não o fornecedor daquelas notas que ele argumenta que não é do CNPJ, é eleitoral. Esse pedido é que tem que ser examinado. Nós vamos indeferi-lo ou vamos deferi-lo? Esse pedido está sem análise. Ele colocou da tribuna 2 teses. Uma a gente vai afastar, que é a fase do cerceamento de defesa por não intimação e tal. E a segunda é esta aí, que eu acho que o Vossa Excelência tem que examinar. Eu só fiquei com uma dúvida. Pois não. Se me permite, senhor presidente. E aí, nós estamos aqui Só para tentar ajudar. ajudar. Eu só fiquei com uma dúvida se a questão da falta de representação, no caso aí, salvo engano, acho que procuração tem nos autos, doutor Lorival. Na verdade, Não tem a assinatura do presidente do partido. A procuração está nos autos, mas está sem assinatura. Tem assinatura. Só que entendi. ele anexou hoje, né, também. Tá. Anexou hoje Não, no a dia da dúvida sessão. que eu tenho é se nós, a questão vamos dizer assim, admitiríamos a prestação de contas. Porque eu acho que talvez essa seja um tema prejudicial, né? Precedente. Né? Precedente. Se admitirmos a prestação de conta, aí nós avançaríamos para o pedido de deferimento ou não da intimação desses Isso. emitentes de notas fiscais, né? Mas, Não sei se eu Vossa entendi. Excelência me permite, o raciocínio é correto, mas só que, como o próprio relator está dizendo, que foi apresentado hoje a procuração, e de acordo com o novo Código de Processo Civil, antes de distinguir, tem que ser sempre intimado Não a tenho parte, dúvida eu disso. acho que Estaria superado. Estaria superado. Entendi. A Então procuração nós está nos autos. admitiríamos a prestação de contas. Ele já nesse saneou o sentido. processo. Já saneou o processo. Tá. Ele saneou o processo. Exatamente. E verificou que faltava, e deu, portanto, movimentação. A procuração foi juntada hoje, né? Ele Então- saneou e mandou juntar. Mandou juntar. Ele juntou ainda Juntou, que... Ainda acabou. que Aí estaria sanado Estaria essa, sanado. essa Basta questão. agora examinar esse pedido que Nós, ele quer. né, nós Volta a questão do avançaríamos pedido. na questão já partindo do pressuposto que as contas serão admitidas, né? A exame. O Examinado. desembargador Luiz Ferreira fez uma proposição, né? De que ele tem que analisar aqui. Acho que deveriam manifestar... Inclusive de duas formas, parece que o desembargador fez. Ou faria agora, ou atenderia talvez o pedido, retiraria de pauta. Com mais calma para examinar com mais. Viria numa próxima Ficaria na próxima sessão, examinando esse pedido. Que aí, se você se entender, vai indeferi-lo fundamentadamente e pronto. Aí traz. Senhora presidente, diante da nova proposição do desembargador Luiz Ferreira, eu acredito que essa tese com relação a essa outra tese com relação à análise desse pedido pendente, eu acho que transgrediria as normas processuais vigentes, um pedido de instrução realizado lá atrás sem a devida apreciação pelo juízo. Dessa forma, eu aqui acredito que eu modifico o voto no sentido de que seja retirado de pauta o processo para análise do pedido de folha 66, que é um pedido que foi feito lá atrás, está pendente de apreciação, acolhendo a segunda proposição do nosso excelentíssimo relator. Seria esse de bom alvitre, eu não sei se submete aqui ao pleno agora ou se monocraticamente o relator pode fazer
essa decisão. Aí O fica a relator critério de pode Vossa fazer, Excelência. mas não custa nada, consultamos se todos estão de acordo, já que né? colocou como questão de ordem, É. foi da tribuna, é bom que nós julguemos, né? Isso. Então, é por isso que estou perguntando se há alguma objeção. Eu só quero fazer uma complementação, Pois não. até, na verdade, eu vou dizer exatamente o que o desembargador Luiz Ferreira, mas só para marcar meu posicionamento. De fato, já teve aqui, inclusive, uma questão de ordem que eu suscitei, documento juntado à véspera no dia não pode ser aceitado em hipótese alguma sob pena de ferir o princípio da celeridade processual. A não ser que ele seja novíssimo ou novíssimo, né? Exatamente, É. não sendo No documento conceito novo. No conceito do direito novo, processual, Com essa né? ressalva, não sendo documento novo, documento que a parte já tinha conhecimento, né? Concordo com Vossa Excelência. Bom. Mas aí não tem como negar as ponderações do desembargador, já acolhido pelo relator, de que há uma pendência numa discussão. E eu até antecipo o meu entendimento que quem tem que decidir isso é monocraticamente o próprio relator. é ele mesmo. É ele que tem que decidir monocraticamente. Pois bem, então todos estão né? de acordo que o nobre relator aqueceu ao pedido do nobre advogado para retirada de pauta para apreciar, O pedido. né, Sim, o pedido, acolhendo a sugestão do acolhendo a sugestão do nobre primeiro vogal. Sendo assim, retirado de pauta para nova apreciação pelo eminente relator. Processo 110.427, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, eleições 2014, requerente Renivaldo Alves do Nascimento. Doutor Flávio é o relator, parecer já vou colher antecipadamente pela aprovação das contas. Exatamente. Mantido. Já está mantido, doutor Flávio. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhora presidente. Só um minutinho, por favor. Vamos falar com ele tem que fundamentar. Ele vai ter que indeferir essa porra. Cuida-se de prestação de contas de campanha do candidato a Eu vou deputado falar com estadual ele, Renivaldo ele Alves do Nascimento, indefinir. referente às eleições gerais de 2014. O candidato apresentou prestações É, parciais notifica de sob contas, pena bem dele, como né? a prestação de contas finais. Que vai virar Após regular tramitação, a Se virar. Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação da Vou falar com contabilidade. ele. Adulta a Procuradoria Vou falar Regional com ele. Eleitoral, em Esse seu que eu sou parecer, revisor manifesta dele. pela aprovação com ressalvas das contas auditadas. É o relatório. Prosseguindo, senhora presidente, é o caso de aprovação com ressalvas. Como relatado, na presente prestação de contas foram lançadas manifestações da CCIA pela desaprovação e o Ministério Público Eleitoral pela aprovação com ressalvas das contas do candidato a deputado estadual Renivaldo Alves Nascimento. Com efeito, dentre as irregularidades remanescentes apontadas pela área técnica tribunal, merecem destaque as seguintes. São coisas simples e corriqueiras. Eu vou pedir, Vênia, a Vossa Excelência, já está no corpo do voto, eu vou prosseguir apenas com alguns esclarecimentos. Com relação ao item A do relatório técnico, inclusive, que aponta a ausência de assinatura no documento de folhas 528, o mesmo pode ser suprido pelas demais informações, inclusive pelo próprio recibo eleitoral, sendo, portanto, mero erro formal. A linha B, a nova jurisprudência dessa Corte acerca do recebimento de doações sem a identificação dos doadores originais. No caso de mesa, temos o recibo eleitoral 88, correspondente à doação estimável em dinheiro, relativa a combustível, no montante de R$ 18.600, recebida do candidato a governador José Pedro Taques. Nessa linha da manifestação ministerial, é de se acolher a defesa apresentada pelo requerente. Então, passando para as considerações finais, em consonância com o parecer ministerial, voto pela aprovação com ressalva das contas de campanha de Renivaldo Alves do Nascimento, candidato a deputado estadual de 2014. É como voto, senhora presidente. Nobre relator votou em consonância com o parecer ministerial pela aprovação das contas com ressalvas. Alguma divergência? De acordo. Então, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato Renivaldo Alves do Nascimento, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Tenho aqui a seguir, encerrando já a matéria judicial, temos o julgamento da matéria administrativa, que é aquela adequação que eu entreguei aos senhores na última sessão, ou na penúltima, não me recordo, que é a aplicação do novo Código do Processo Civil ao regime, a adequação, melhor dizendo, da resolução do TSE 23.478 ao novo Código de Processo Civil. Vossas Excelências têm, eu não vou cansá-los com a leitura daquilo que os senhores já tiveram acesso.
né? Então, eu apenas e tão somente tomo a liberdade de consultá-los se os senhores têm alguma sugestão a fazer, alguma ideia a mais a acrescentar. Se nada disso existe, se não houver nada a acrescentar, nada a ser sugerido, eu consulto se todos estão de acordo com essa adequação. Então, dessa forma, eu determino ainda que a Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação disponibilize no prazo de 5 dias a contar da publicação desta emenda regimental o texto compilado do regimento interno no portal deste tribunal na internet. E, desta forma, o tribunal, por unanimidade, alterou em parte a resolução 1152, de 7 de 8 de 2012, que consagra o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, a unanimidade desta Corte. Deixo a palavra livre caso alguém pretenda fazer alguma anotação. Não havendo nada a ser acrescentado, agradecendo imensamente a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.